Eu convido a igreja a que abra comigo a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Exatamente hoje, amados irmãos, exatamente hoje, dia 25 de setembro, está se completando a data de 6 anos que eu preguei na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo pela primeira vez. Dia 25 de setembro de 2016. Quanta coisa aconteceram nesses 6 anos. Louvado seja Deus, mais do que nós pudemos imaginar. E nós agradecemos a Deus, porque todos estamos aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Vencemos uma pandemia, vivemos tantos desafios, e até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse momento emblemático, eu quero convidar você a se colocar de pé. Assim diz a palavra do nosso Deus, nós vamos ler Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Todos comigo, vamos lá? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, porque não há outro Deus além de ti. Tu és o Deus fiel que cumpres todas as tuas promessas. E nós te agradecemos porque no meio de uma pandemia, com a Cracolândia indo para a porta da nossa igreja, o Senhor tem fortalecido a Unida. E nós adoramos neste lugar com a igreja cheia, cheia de pessoas, mas sobretudo cheia da presença de Deus, cheia da presença do Espírito Santo. O que tem acontecido na nossa igreja não é coisa de homem, é obra de Deus. E nós precisamos entender e perceber como o Espírito do Senhor está se movendo. Agradecemos pelo nosso conselho, que com sabedoria tem orado e buscado a direção do Senhor Deus. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado este rebanho e tem acrescentado aqui aqueles que o Senhor quis e quererá salvar para a honra e glória do teu santo nome. Agora, Deus, exalta Cristo nesta mensagem, fala poderosamente ao nosso coração, que nós sejamos reanimados, reavivados por ti mesmo, ó Deus, fortalecidos no meio de todas as dificuldades, e que tenhamos a certeza de que o Senhor é quem nos dá vitória em todas as nossas batalhas. Aquece o nosso coração, Espírito Santo. Transforma a nossa vida. Que haja salvação na tua casa nessa manhã. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. O sofrimento é inevitável. Desde que o pecado entrou no mundo, amados amigos e irmãos, todo ser humano que vive nessa terra passa por lutas, angústias e centenas, alguns até milhares de adversidades. Todo ser humano vai enfrentar a luta, a dor, a angústia e o sofrimento na sua vida. E há muitos destes momentos, porque temos uma imaginação e uma linguagem bíblica, nós chamamos de deserto. Temos a consciência de que enfrentamos inúmeros desertos em nossa vida. E os desertos são maravilhosos porque neles nós aprendemos a depender de Deus. Neles nós deixamos de confiar na nossa própria capacidade e vemos o poder do Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida.
Os desertos são momentos nos quais Deus nos quebranta, momentos nos quais Ele se exalta, momentos nos quais Ele gera novas realidades para a nossa vida e para o nosso coração. E aqui nesse texto, de uma maneira muito singular, nós encontramos o Senhor Jesus no deserto. Mas pasme comigo, você não pode perder a ideia do evangelista Marcos, porque Marcos começa o texto dizendo o seguinte, lá no início do capítulo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele faz um paralelo com Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito na época do Novo Testamento, fala de um novo começo. Houve no princípio criou Deus os céus e a terra, e agora é o princípio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E como naquele começo do mundo, o primeiro Adão, o nosso Pai que nos representava a todos diante de Deus, como nosso representante, ainda que estivesse no paraíso, fracassou, agora o segundo Adão, o nosso segundo representante, o Senhor Jesus, depois do seu batismo, é levado ao deserto. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu o diabo e a tentação no deserto. Ao olharmos para o Senhor Jesus no deserto, todos nós que enfrentamos inúmeros desertos nesta vida, devemos ter o coração escancarado para tudo aquilo que Deus vai nos ensinar. O deserto é um lugar de grandes revelações. E o texto nos apresenta nessa manhã, então, as revelações do deserto. Pastor, o que o deserto nos revela? Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz que o deserto revela soberania. Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz que o deserto revela soberania. Repita essa frase comigo, vamos lá? O deserto revela soberania. Olhe comigo para o versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Quando você lê esse verbo no português, ele teve uma tradução um tanto quanto suavizada. Você tem a ideia de que Jesus foi movido pelo Espírito Santo para ir ao deserto. Mas o verbo grego usado para impeliu aqui é o mesmo verbo usado para quando Jesus expulsa demônios. Literalmente. É quase que, se eu fosse traduzir da maneira mais radical, então, o Espírito Santo expulsou Jesus para o deserto. Essa é a ideia do texto. O Espírito soberanamente o mandou para o deserto. Você sabe que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas quando ele se torna homem, ele abdica de todas suas prerrogativas gloriosas e exerce o seu ministério na dependência do poder do Espírito Santo. Então, agora, debaixo da dependência do Espírito Santo, o Espírito Santo o obriga soberanamente a ir para o deserto. Com isso, nós aprendemos neste texto, amados irmãos e irmãs, que o deserto revela soberania. Nenhum ser humano, por si mesmo, escolheria ir para o deserto. Nenhum de nós, por si mesmo, escolhe a adversidade. Nenhum de nós, por si mesmo, escolhe a aflição. Quando Deus nos visita com a aflição, muitas vezes parece que Ele nos tirou o chão. E nós ficamos angustiados, sofridos e entristecidos. Lá na frente nós vamos olhar que Ele gerou novas realidades e coisas grandiosas aconteceram na nossa vida. Mas no momento o sofrimento não parece ser razão de alegria. Pelo contrário, traz grande angústia para nós. E o texto nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E no texto paralelo a esse, lá em Mateus e também no de Lucas, você sabe que ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Porque ele foi para o deserto para depender do Pai e para depender do Espírito Santo. Então o deserto revela para mim e para você que Deus é soberano. Que as coisas não acontecem na nossa vida do jeito que a gente quer, mas acontecem do jeito que Deus quer. E ainda que nós esperneemos, gritemos, digamos, não, eu não quero deserto. Não poderia acontecer nada melhor conosco do que vivenciar essa experiência de deserto para a qual Deus nos levou. Eu fico impactado, irmãos e irmãs, com a vida de José no Antigo Testamento.
Você sabe que José é o filho preferido de Jacó. Enquanto seus irmãos vestem roupas de funcionários, ele tem uma túnica de príncipe. E ele tem sonhos dos quais Deus mostra que os seus irmãos vão ser liderados por ele. Mas seus irmãos dele têm inveja. Um dia jogam no fundo do poço e o vendem para o Egito, e aquele moço que antes de ter 20 anos de idade é levado embora da sua casa. Uma situação angustiante. Além de enfrentar todo esse sofrimento, chega na casa do seu senhor, Deus o abençoa, ele se torna um grande administrador. Potifar, que era o senhor de José no Egito, se torna um homem próspero. Você sabe que a mulher de Potifar bota os olhos em José e o chama para ir para a cama todo dia. Mas ele é um homem piedoso, não cai nesse pecado. Até que um dia ela arranca as roupas dele e ele sai correndo, mas não cai em pecado. Saiu pelado, mas continuou santo. Louvado seja Deus. Mas ele é jogado na cadeia. E fica mais de 2 anos ali. Imaginem comigo, irmãos, vamos entrar na cabeça desse menino. Foi levado embora no final da adolescência para ficar longe do seu pai, da sua família, dos seus irmãos. Teve que aprender um outro idioma. Quando ele se adaptou, estava prosperando. A mulher encarnou em cima dele. Ele tinha que lutar contra ela e contra as próprias tentações que ele enfrentava. E depois, então, ele é jogado injustamente na cadeia. Que situação terrível. José podia pensar, tudo acabou. Ele interpreta o sonho de alguém, essa pessoa prospera na vida, ele abençoa aquela pessoa e depois aquela pessoa nem sequer pensa nele. Mas quando chega o tempo de Deus, José é colocado como primeiro-ministro do Egito. O Egito prospera em suas mãos num tempo de grande dificuldade. A sua família vem de Canaã, ele se revela a seu pai, e quando seu pai morre, os seus irmãos ficam desesperados, porque José agora é o segundo homem mais poderoso da terra. E eles dizem, agora que o papai morreu, o José vai se vingar de nós. Então eles inventam uma história, eles eram muito bons, os irmãos de José eram muito mentirosos, inventavam história a todo custo, né? E de repente, então, o papai mandou falar para você perdoar o nosso pecado. E lá em Gênesis 50, ele diz para eles o seguinte, não tenham medo, eu não vou fazer nenhum mal a vocês. E aí ele diz assim, um versículo maravilhoso, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Então, meu querido amigo e irmão, se você está buscando viver uma vida piedosa, se você tem buscado viver para a glória de Deus, e pessoas têm perseguido você, têm se levantado contra você, têm difamado você, e você tem se sentido injustiçado neste mundo, preste atenção, eles podem intentar o mal contra você, mas Deus pode transformar esse mal em bem, para a honra e glória do Senhor Jesus, e para a bênção da sua vida. Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. Esse Deus soberano deu Jesus na cruz para salvar você. E Ele diz para você, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Então no deserto, não se desespere, não arranque os poucos cabelos da cabeça que você tem, se você for como eu, né? No deserto, comece a cantar assim, ó. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Vamos cantar comigo? Absoluto, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Cante, vai. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também,
e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Adore a Deus no deserto. Ele tem as rédeas da tua vida nas mãos dele, e tudo que ele faz para você é o melhor. Ele já deu Jesus por você, ainda que você não entenda a cara dessa providência carrancuda, ainda que ela tenha cara de carranca, o grande Deus está na sua vida, e Ele vai te abençoar, porque Ele já deu Cristo na cruz para te salvar. Coragem, meu irmão! Coragem, minha irmã! Que Deus te dê vitória no deserto, em nome de Jesus. Amém? Mas o texto continua a nos dizer que o deserto é lugar de revelações. A primeira revelação do deserto é a soberania. Mas a segunda revelação do deserto é a transitoriedade. Pastor, qual é a segunda revelação do deserto? A segunda revelação do deserto é a transitoriedade. Olhemos, irmãos, versículo de número 12 até início do 13, diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias. Vamos ler comigo essa expressão até dias, versículo 13, vamos lá, 1, 2, 3. Onde permaneceu 40 dias. O texto da palavra do Senhor nos ensina que a segunda revelação do deserto é a transitoriedade. O deserto não vai durar para sempre. Ele vai passar. Queridos irmãos e irmãs, Jesus aqui se identifica com o seu povo de maneira maravilhosa, porque o Israel de Deus passou 40 anos no deserto, para ser purificado de seus pecados, para ser preparado para entrar na terra prometida. O povo de Deus gemeu 40 anos no deserto. 40 anos é muito tempo, para Deus não é nada. Mas ainda que o deserto tenha durado 40 anos, depois de 40 anos você vê um povo preparado, um povo guerreiro, um povo comprometido com Deus, que sai do deserto para vencer, para a honra e para a glória do nome do Senhor. O próprio Moisés, que pastoreou o coração do povo 40 anos no deserto, antes disso ficou 40 anos no deserto também. Passou 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto. E o profeta Elias, no momento de maior angústia da sua vida, depois de ter orado e Deus fazer cair fogo dos céus para consumir o holocausto, a lenha, as pedras, as águas e todo o altar, quando Jezabel, a rainha prostituta e idólatra, diz que vai matá-lo, ele tem medo. E ele foge então para o Monte Carmelo para ouvir a voz de Deus, e ele fica 40 dias, amados irmãos, caminhando no deserto. Então esse número 40 tem a ver com sofrimento para o povo de Deus, mas tem a ver com a consciência de que ainda que o sofrimento pareça demorado, ele é transitório. Se você passar uma angústia por 40 dias hoje, você vai achar muito tempo, mas vai passar. As próprias mães, que são bênçãos maravilhosas do Senhor, têm a sua gravidez até 40 semanas. 40 semanas é o tempo para gerar uma vida, querido amigo e irmão. Então esse período de 40, querido amigo, é um período para, de fato, quebrantar o seu coração, para fazer de você alguém mais humilde, para fazer de você alguém que sai mais forte, fortalecido, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Mas significa que passou para Jesus, passou para Moisés, passou para Israel, passou para Elias e vai passar para você. O grande evangelista Moody, falando de Moisés, disse o seguinte: Moisés passou 40 anos pensando que ele era alguém. Depois passou 40 anos pensando que ele era um Zé Ninguém. Depois passou 40 anos vendo o que Deus pode fazer através de um Zé Ninguém. Vou repetir para você não esquecer. Moisés passou 40 anos achando que ele era alguém. Grande general do exército egípcio. Depois passou 40 anos pensando que ele era um Zé Ninguém. Fugiu de Faraó e perdeu toda a sua glória para virar um mero pastor de ovelhas no deserto. Mas depois passou 40 anos vendo o que Deus pode fazer através de um Zé Ninguém. Deus te mandou para o deserto para mostrar para você que você é um Zé Ninguém.
Você pode chorar que nem a princesinha, fazer o quê? É assim que funciona. Mas, quando você sair do deserto, Deus vai fazer grande obra através da sua vida, que é Zé Ninguém, para a honra e para a glória do nome de Jesus. O deserto passa. Tem uma promessa lá em Apocalipse capítulo 2, que é maravilhosa. O Senhor disse para a igreja de Esmirna que ela vai sofrer muito. E Ele diz assim: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns dentre vós em prisão, e sereis postos à prova, mas tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A tribulação passa. Às vezes ela é intensa, mas ela passa. Então preste atenção. Peça a Deus o seguinte: Senhor, me deixa aprender logo o que eu preciso aprender nessa provação, para que ela passe mais rápido ainda. Porque quanto mais você demora a aprender, mais a tribulação demora a passar. Quanto mais você reclama, mais você revolta: Deus, porque eu estou passando por isso, mais você vai ficar no deserto. Porque Deus não vai desperdiçar o deserto na sua vida. Ele não vai deixar o deserto ser perdido para você. Então peça a Deus a bênção: Senhor, deixa-me aprender logo. O salmista no Salmo 119, 71 diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Ele não diz, Henrique, foi bom ter eu ficado da aflição. Não ficou, passou. Porque quando a gente passa pela aflição, a gente aprende. Você tem aprendido, irmão, com os sofrimentos que você tem passado? Você tem aprendido com as lutas que você tem vivido? Ou você continua o mesmo topetudo de sempre? O mesmo nariz empinado de sempre? Abaixa a cabeça logo, senão o deserto não vai passar. Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde. Amém, meus irmãos e irmãs? Que Deus nos dê a bênção de aprender no deserto, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que você aprenda as suas lições logo, em nome do Senhor Jesus. Pastor, o que mais eu posso aprender no deserto? O deserto é lugar de grandes revelações. Quais são as revelações do deserto, pastor? A primeira revelação do deserto é a soberania. Segunda revelação do deserto é a transitoriedade. Mas a terceira revelação do deserto é a intensidade. Terceira revelação do deserto é a intensidade. Vamos repetir comigo? A terceira revelação do deserto é a intensidade. Versículo 13 diz assim: onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Não é o fitafuso de C.S. Lewis que tentou Jesus, não. Não foi o capetinha caipira qualquer, não. É Satanás. Satanás significa adversário. Satanás é o chefe, o general das Forças Armadas Revolucionárias Infernais. FARI. É o general das Forças Armadas Revolucionárias Infernais, abissais. É aquele que se rebelou contra o Deus eterno nos céus e arrastou consigo 1/3 parte das estrelas dos céus. 1/3 dos anjos foram com ele. E ele é o ser mais revoltado, mais infeliz, mais odioso que existe. Ele é o pai da mentira e nele só habita o mal.
E ele é revoltado contra Deus e quer destruir a Deus e tudo aquilo que Deus ama. E aqui agora lhe foi franqueada a possibilidade de bater no eterno Filho de Deus, sem que o eterno Filho de Deus use todo o seu poder naquele momento para destruí-lo. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor vai matar o iníquo com o sopro da sua boca, para que você tenha a ideia do poder de Jesus. Mas aqui, amado amigo e irmão, ele tem liberdade para atacar o Senhor Jesus. E ele ataca o Senhor Jesus com terríveis tentações. O Senhor Jesus, você sabe, está há 40 dias sem comer, porque foi para o deserto para depender do Pai, para depender do Espírito. E ele então, 40 dias antes, quando o Espírito desceu sobre Jesus do batismo, o Pai disse: "Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer." E agora Satanás do deserto coloca em dúvida, em xeque, a identidade de Jesus quando diz: "Se és Filho de Deus, será que você é Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Faça assim, pirim, pirilim, pim, 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 e as pedras viram pães." Daqui a pouco eu falo da vitória de Jesus. Depois ele perde esse round, leva Jesus para o pináculo do templo, a parte mais alta de Jerusalém. Cita o Salmo 90, as Escrituras, Salmo 91, e diz: "Pula daqui, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem nos teus caminhos." Satanás cita a Bíblia, irmão. É por isso que nós não podemos nos iludir se vemos ímpios ou pessoas dominadas pelo diabo dando glória a Deus, porque até o diabo, para tergiversar, faz isso. Cita as Escrituras. E quando ele perde nos 2 rounds, ele abaixa o seu telão e passa toda a glória dos reinos da terra. Eu imagino que ele passou um filme com os babilônios, passou o filme dos mongóis, da China, da Babilônia, dos persas, de todos os reinos da terra e toda a sua glória. E Jesus está ali sem ter o que comer. Ainda que seja perfeito na sua humanidade, o seu corpo sente muito. E ele fala: "Só uma ajoelhadinha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares." Jesus tem que conquistar a nossa salvação pela morte e pela cruz. E ele diz: "Para que esse negócio de cruz? Para que essa besteira? Uma ajoelhadinha só, ninguém vai ver. Eu te dou tudo de graça e sem sofrimento." Intensidade. O deserto é terrível. A situação é complicada. Às vezes no deserto, Satanás, que é o maior ilusionista, às vezes ele vem. Os puritanos diziam e acreditavam que há momentos na nossa vida que nós enfrentamos tanto sofrimento, eles chamavam esse momento de a noite escura da alma, que eles diziam que era o próprio Satanás que vinha nos atacar. Mas na maioria das vezes ele manda os seus sequazes, os seus demônios. E aí eles chegam no seu ouvido: "Será que Deus te ama? Para que esse negócio de ficar guardando pura a virgindade ou não fazer sexo no namoro? Deus te deu desejo de prazer e não deixa você se realizar? Cai logo em pecado, se arrebenta. Será que Deus te ama? Toma todas. Apaga esse sofrimento do seu peito, bebe todas. Cheira um pó, vai tirar a angústia de você. Deus não está nem aí para você. Ele vem com tudo para cima de você." Mas a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4, "Sujeitai-vos a Deus, e Ele vai abençoar a vocês. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É promessa bíblica. A Bíblia diz também em 1 Coríntios 10, 13: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída, de sorte que a possais suportar." A tentação é humana, a tentação é vencível, a tentação perde para nós, porque o Senhor promete nos dar a saída. Então, quando você cai em tentação, você cai porque é sem vergonha, cai porque quer. Porque Deus promete te dar o livramento. O diabo não te obriga a pecar.
ele só seduz você. Olha aqui o que eu posso te dar: prazer sem sofrimento, riqueza sem sofrimento, realização sem sofrimento, poder sem sofrimento. É você quem cai, mas resista ao diabo. Quando ele vier, diz: cai fora, Satanás. Lutero fazia isso. Ele diz que todas as vezes que o diabo vinha importuná-lo, ele dizia: sai daqui, Satanás, eu sou batizado. Nós cantamos um hino maravilhoso aqui. Lutero dizia: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Satanás não gosta de ser lembrado de quem ele é. Fala para ele: sai daqui, perdedor. Jesus já te derrotou na cruz. Eu não tenho nada com você. O Senhor te dá graça para vencer a tentação. É intenso, é difícil, não é fácil. Mas clame a graça do Senhor. Clame a intervenção do Senhor. Clame pelo livramento do Senhor. Ele vai te dar o livramento. Em nome de Jesus. Não é fácil. Mas o Senhor disse: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Você tem sido vitorioso sobre o deserto? Você, minha irmã, tem sido vitoriosa sobre o deserto? Ou você está olhando a vida de uma perspectiva muito carnal? Você já teve muita comunhão com Deus, já orou muito, já leu a Bíblia, hoje está na carne. Olha a coisa só da perspectiva humana. Que Deus abra os seus olhos de novo, em nome de Jesus. Que você perceba o que está acontecendo no mundo espiritual ao seu redor, para que Deus te dê vitória sobre o deserto. Pastor, que outra revelação Deus me dá no deserto? Primeira delas, não ouvi, primeira delas, segunda, terceira, em último lugar, o texto da palavra de Deus nos diz nessa manhã, que a última revelação do deserto é vitória. Vitória. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Amém. Diga para o seu irmão aí: coragem. Diga para ele: coragem. Seu deserto vai passar. Fala para ele: seu deserto vai passar. Fala para ele: olhe para Jesus. Fala para ele que Deus, vamos lá comigo, que Deus te dê vitória, em nome de Jesus. Amém. Versículo 13, vamos ler todos. Vamos lá? 1, 2, 3. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Estava com as feras, os demônios estavam ali. As feras do deserto estavam ali. Mas depois que o Senhor Jesus bota Satanás para correr, os anjos vêm servir alimento celestial para o Senhor Jesus. Eu contei para você os 3 ataques de Satanás. Jesus venceu Satanás citando só 2 capítulos da Bíblia: Deuteronômio 8 e Deuteronômio 6. Quando Satanás ataca, no primeiro ataque, dizendo a Jesus que transforme as pedras em pães, Jesus diz: porque escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabe que nós somos sustentados pela sua palavra. Não é meramente a matéria que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos sustenta. Primeiro round, Satanás levou na cara e se deu mal. Quando Satanás o leva para o alto do pináculo do templo, dando um voo panorâmico sobre Jerusalém, ele diz: pula daqui, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde teu caminho. Está escrito. Mas Jesus vence a má interpretação das Escrituras com a correta interpretação das Escrituras. Ele diz: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Bum! Segundo golpe. Terceiro golpe, quando o diabo já não tem mais recursos e diz: só uma ajoelhadinha, eu vou te dar isso tudo. Jesus, revestido de autoridade, num lampejo real, diz: retira-te, Satanás, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto.
E Mateus diz que Satanás se retirou, e Lucas diz que ele se retirou até a ocasião oportuna. Ele ia voltar a atacar. E depois os anjos vieram e o serviram. Pastor, como é que eu venço a tentação? Como Jesus. Encha-se da Escritura. Leia a palavra de Deus. Você está aqui na escola na qual você está preparando para vencer o diabo. E hoje você vai sair daqui alimentado, forte, até mais gordo espiritualmente. Mas a comida é para hoje, filho. Você vai lembrar dela a semana toda, mas amanhã você tem que ler a Bíblia. Terça-feira você tem que meditar nas Escrituras. Quarta-feira, da mesma forma. Você vai se alimentando das Escrituras. É pela palavra de Deus que você vence o diabo. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Salmo 119, 11. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É quando você tem a palavra no coração que ela te dá a vitória contra o pecado. Você precisa encher-se da palavra de Deus. Os mais velhos já me ouviram contar essa história, mas mais da metade da igreja é nova. Se for olhar aqui, quem começou a frequentar nos últimos 6 anos, eu acho que 70% desse auditório é novo. Então tem que contar de novo as velhas histórias, para abençoar você. Eu, quando era pastor no Chile, disse a vocês que fui pastor de executivos internacionais, de pessoas que moravam no setor oriente. Eu morava em Las Condes, a nossa igreja era lá. E Deus me deu a bênção de pregar para muita gente ali daquela classe social do Chile. E havia alguns executivos na igreja. E havia um rapaz que tinha uma família, tinha 2 filhos, viajava pelo mundo inteiro, comprando, vendendo, fazendo negócios. E as mulheres chilenas morriam de medo quando seus maridos vinham para o Brasil. Elas diziam: pastor, no Brasil as mulheres são lindas demais. E elas viam o carnaval e achavam que todas as mulheres andavam, né, desse jeito no Brasil, né? O tempo todo. Ela: pastor, meu marido, misericórdia. Eu falei: calma, irmã, não é assim do jeito que a senhora pensa, não. O Brasil é lugar de respeito também, né? A gente ficava meio bravo e tal. Mas um rapaz foi viajar para o Brasil. E aquele rapaz, né, então parou no aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago. O voo da Latam, que na época era Lantile, saía de Santiago, passava em Guarulhos, parava no Galeão, no Rio. E aquele moço disse que ele estava ali no aeroporto, e foi na época que começaram a lançar os smartphones, e ele disse que uma morena, ele supunha que era brasileira, ele disse: pastor, uma morena muito bonita. E ela começou e sorriu para mim e fez assim, e eu fiz assim de volta. Pecador, né, miserável? E de repente, então, ela pegou o seu smartphone, mirou para mim, pá, tirou uma foto. E eu: gostei, pastor. E ela continuou sorrindo para mim, tirou outra foto. De repente, ela fez assim para mim, ó. E ele falou: pastor, aquele negócio mexeu lá dentro. E eu levantei, pastor. Quando eu ia para o rumo dela, veio no meu coração: me guiarás pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23, 3. Eu levantei, pastor, e fui para o outro lado. Aleluia! Minha família foi salva pelo poder da palavra de Deus. É isso que a Escritura faz. Ela domina a nossa vida e nos dá vitória sobre a tentação. Se você quer vencer o inferno, se você quer vencer o diabo, busque ter um relacionamento vivo com o Senhor. Encha-se da sua palavra. E na hora que Satanás vier, você fala: cai fora, diabo. Eu sou batizado, eu sou remido, eu sou de Jesus. Das mãos dele, ninguém me tira. Como você tem enfrentado os teus desertos? Você tem aprendido as lições que Deus quer te ensinar nesse deserto? Você está revoltado, esperneando, ou reconhece a soberania de um Deus que te ama nesse deserto tão terrível?
Você está tão desesperado que diz assim: o meu deserto vai durar para sempre, eu vou tirar minha vida. Para com isso, não vai durar para sempre. Não dê ouvidos à voz do diabo, ele que quer matar você. Deus sabe a hora de acabar o sofrimento, ele te ama, ele vai estar do seu lado. Mas talvez você diga: pastor, está difícil demais, está doendo, pastor. Está doendo, irmão, eu sei. Mas lembre-se que doeu muito mais em Jesus. Por causa dos seus pecados, Jesus na cruz, quando dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, estava dizendo: está doendo, Pai. Para que você não fosse lançado no deserto do inferno eterno da ira de Deus. Jesus sofreu o deserto da ira de Deus na cruz. Foi intenso, mas passou. E no terceiro dia, quando o anjo do céu baixou, a pedra ele rolou, o Cristo vitorioso se levantou, Jesus a morte derrotou, ele está vivo, ele ressuscitou. E porque ele venceu, você também vai vencer. Deus vai te dar vitória sobre esse deserto. Se você quer ter vitória sobre o deserto eterno, se arrependa dos seus pecados hoje. E creia que Jesus te amou tanto, que foi o único que salvou você na cruz. Se arrependa dos seus pecados e diz: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu peço que o Senhor venha morar no meu coração. Eu entrego minha vida ao Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Que você creia em Jesus e receba o perdão de pecados, a vida eterna, a paz com Deus. Seja reconciliado com o Senhor. Seja adotado como filho de Deus. E viva com a certeza de que nenhum deserto vai durar para sempre. Porque Cristo já conquistou para você o paraíso na eternidade. Que Deus te dê vitória sobre os teus desertos. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém.